Vamos lá, Gustavo Soler. Que bagunça. Informações do Palmeiras, Soler. Boa tarde. Pro Bombom daqui, grande abraço para você e para todo mundo que está conosco aqui no Papo de Craque TMC primeiro tempo. John Arias já está em São Paulo, já tirou fotos com a camisa do Palmeiras e hoje, às 3 horas da tarde, ele será apresentado de forma oficial na Academia de Futebol. E é claro que o microfone da TMC vai acompanhar tudo desta primeira entrevista coletiva do colombiano que custa 25 milhões de euros aos cofres da Sociedade Esportiva num contrato válido até dezembro de 2029. John Arias ficará à disposição do técnico Abel Ferreira para o mata-mata do Campeonato Paulista, não nesse, mas no outro final de semana, na fase quartas de final da competição. O time alviverde que venceu ontem o Internacional por 3-1 no Beira-Rio e conseguiu um feito inédito na história palmeirense. A segunda vitória consecutiva contra o Inter neste estádio. O Palmeiras que venceu apenas pela 7ª vez o Internacional jogando no Beira-Rio e desses 7 triunfos, este foi o terceiro do técnico Abel Ferreira, que é de forma isolada o treinador com mais vitórias contra o Colorado jogando no gigante da Beira-Rio. O Abel que reclamou de um pênalti não marcado em cima de Vitor Roque, que marcou o segundo gol do Palmeiras nesta partida. O primeiro foi feito pelo zagueiro e capitão Gustavo Gomes e o próprio Andreas Pereira, que deu assistência do primeiro gol, fechou o placar em um passe de Lucas Evangelista, que ficou muito tempo parado por causa de um rompimento no tendão da coxa direita, está voltando aos poucos e agora já distribui a sua primeira assistência na temporada de 2026. O Evangelista que vive a expectativa, meu caro Boldaquian, de ser titular no jogo deste domingo contra o Guarani na Arena Barueri, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, já que o Verdão terá uma escalação bem alternativa neste duelo contra o Bugre. Perfeito, Gustavo Soler. Informações do Palmeiras, né, que ontem venceu bem o Internacional. Né, mais uma vitória no Beira-Rio. O Palmeiras tinha uma dificuldade enorme até o 2021 ou 22, eu não me recordo muito. Não, ganhou em 2016, né, com o gol do Eric na campanha do título brasileiro. Depois só voltou a ganhar agora, nesses últimos anos, e tem tido uma boa passagem, né, pelo Beira-Rio. Uma vitória incontestável do Verdão. Ricardo Melo jogou bem o Palmeiras do Abel ontem? Não jogou bem. Apesar da vitória, não jogou bem, né? É a terceira vez que o Abel joga com um elenco considerado até agora titular. Eu gostei e muito do primeiro jogo contra o Vitória. Peraí. Aquele 5. Calma que eu vou chegar lá. Peraí. Calma que eu vou chegar lá. Mas a sua frase ela é impactante. Não é. Jogou bem. O que você espera do Palmeiras? É efetivo. O Palmeiras é efetivo. Ele vai lá 3, 4 vezes e marca os gols da vitória. Um pouco alta demais pro Palmeiras? Não. Você não tá olhando achando que... Eu gostei, me encheu os olhos no jogo, na goleada do Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Vitória. Aquilo lá me deixou entusiasmado e empolgado. Porque propôs jogo, foi pra cima, teve... Mas o adversário é outro, né? Não, tem que colocar... Tudo bem. Aí meteu 5-1, pô, fiquei gamado pelo time. Eu falei, esse Palmeiras que eu quero ver. Aí jogou contra o Corinthians. Jogou mal, levou uma roda, mas ganhou. Foi efetivo, marcou um gol. E o que vale é gol na casinha. Ontem também foi engolido pelo Internacional. Engolido? Nossa, você assistiu que jogo, O Internacional deu 26 chutes no alto. Meu Deus do céu. O Palmeiras deu meia dúzia de chute. O placar final, 3-1 para o Palmeiras. O Palmeiras teve 4 chances de marcar. Ele marcou 3 gols. Eu vou te fazer aqui. É efetivo, o Palmeiras é efetivo. Eu vou passar para vocês. Levou um nó, mas deu Palmeiras. E tá de parabéns. Você não gosta do Abel Ferreira, tá? Mas vamos lá. Não. Primeiro gol do Palmeiras, bola parada. Segundo gol do Palmeiras, bola longa. Terceiro gol do Palmeiras, recuperação de bola no campo. Nada mais Abel Ferreira do que isso. O Internacional, segundo o SofaScore,
Ele Deu voltou 26 a ter- chutes, sabe quantos no Acabei gol? de falar. 4. Então, Apenas 4. Deixa eu falar um negócio. Melhor em campo foi o zagueiro, Gustavo Gomes. O Palmeiras jogou pra caramba ontem. jogou demais. O eu também Palmeiras achei. fez o melhor jogo dele no ano. Não, mas peraí, então contra o vocês querem deixar a gente Internacional. louco. Um fala que não jogou nada, o outro fala que jogou o melhor jogo do ano. Peraí, galera. Pra tá mim, alguma nenhuma tá errada coisa, isso aí. nenhuma. O Inter empatou e ficou muito perto do gol da virada. O Palmeiras com confiança após a vitória no derby já foi outro, muito diferente ontem, né? Ofensivamente um time muito mais forte, um time que conseguiu ganhar as divididas, não, um time que o Palmeiras fez 3 e nós não podemos esquecer que teve ainda um pênalti não marcado. Sonegado pela arbitragem. No mais primeiro um. tempo. Então, não é que o Palmeiras fez 3. O Palmeiras deitou e rolou ofensivamente no campo do Internacional ontem no Beira-Rio. O que o Palmeiras realmente precisa de ajustes, isso não dá para negar, é no seu sistema defensivo. Porque hoje o Palmeiras oferece muito mais possibilidades para os seus adversários do que fazia antes. Mas isso tem a ver também com a opção que faz o Abel Ferreira nesse momento de escalar os seus melhores jogadores. Quem são os melhores jogadores no meio-campo? Marlon e Andreas. Então, os dois têm que jogar. Não dá para tirar mesmo nenhum deles. E aí o Palmeiras tá mais suscetível. Isso que aconteceu ontem no Beira-Rio, com o Palmeiras jogando bem, vai se repetir. Porque é uma escolha. É uma escolha, não tem jeito. Né? O que o Abel precisaria era ter um outro jogador ali de confiança que fizesse a função de primeiro volante em determinados jogos. Sim. E ele tentou isso ontem, depois com a entrada do Evangelista, o time ficou mais seguro. Mas que né? também não é esse jogador. Quando Mas ele tranca também o não time, é O esse Melo jogador. acha que o Palmeiras joga sozinho, né? Que o time Ontem não o tem Palmeiras adversário. entregou a bola Pô. pro Internacional, falou, vem e me ataca. E explorou bem o contra-ataque. Mas Gente, o Palmeiras isso é É uma estratégia estratégia. O Palmeiras faz esse jogo direto com o Abel Ferreira a vida inteira. A vida inteira, não dá pra esperar e outra levou coisa. sufoco. Ontem Não foi bem levou executado. sufoco, não levou sufoco. Porque o Palmeiras, ele conseguia colocar muita gente dentro da área. Então, de fato, na entrada da grande área, o Internacional passou a finalizar bastante. Só que sempre pegava em alguém e chegava mastigada pro Carlos Miguel. Então, o Carlos Miguel, na verdade, trabalhou muito pouco durante a partida. O Inter não foi efetivo, Agora, coisa que o Palmeiras esse foi. jogo mais vertical, como foi, por exemplo, o segundo gol, o gol do Vitor Roque, É que é um chutão lançamento. ou é lançamento direto? Nesse caso foi lançamento. Pra Foi uma explorar- ligação Pra direta. explorar a qualidade do seu Mas é uma atacante. ligação direta que o Palmeiras está acostumado a fazer. Fazia isso muito bem com o Everton, quando o Rony era o 9 do Palmeiras. Então, é uma estratégia. E o Vitor Roque, ali, com muita força física, conseguiu engolir os dois zagueiros ali do um Internacional. cavalo, ele não tem altura. Eu acho Pelo amor de sinceramente, Deus. que não foi um jogo brilhante, tampouco foi um amasso por parte do Internacional, como citou o Melo aqui. Eu acho que o Palmeiras, mais uma vez, mostrou sua capacidade de ser efetivo. Efetividade, Exatamente. é isso. Exatamente. Agora, claro, quando você olha para Marlon Freitas, Andreas Pereira, Alan, agora o Arias, Flaco Lopes, Vitor Roque, possivelmente o Paulinho, você vai exigir um pouco mais do Palmeiras para que ele tenha mais domínio Agora- da partida. Agora, você achar que um time vai chegar no Beira-Rio e vai simplesmente dominar o Internacional com facilidade? É. Cara, isso é... O Atlético do Paraná foi lá e ganhou também, e dominou 1-0. E estamos conversados. Mas Então, você assistiu o Inter o jogo também não inteiro? é. O Inter também não é tudo Você isso. hein? assistiu o jogo inteiro? O Inter foi bem contra o Flamengo no Maracanã. Mas o Flamengo tá todo Agora, mundo bem contra o Flamengo. Pô. ontem- Tá todo mundo indo bem. O John Arias vai ser apresentado daqui a pouco às 3 da tarde. O Abel reiterou ontem. Eu tô vendo muita discussão em relação a isso. Todo mundo achando que o Arias... Não, porque o Abel disse que é a contratação da presidente, que ele não pediu. Gente, o Abel, quando ele fala que é contratação da presidente, não é que ele não pediu, é que ele não precisa de scout nenhum pra poder mostrar o jogador. O Vitor Roque, ele falou uma contratação da presidente. Não é que ele não quer o jogador, né? Ele só precisa falar, Há cara, controvérsia. esse jogador, Há controvérsia. eu não preciso que perguntem se eu Vitor quero. Roque também, em tese, não é Da uma presidente. contratação O Andrés, da presidente. Sim, não é que ele claro. não... Ah, olha, ele não pediu. São jogadores que não precisam ser Então, consultados. aí ele não pediu, ele não vai jogar. A pergunta que eu faço a vocês, nobres colegas dessa brilhante mesa em L e também no bar do Cabeção, hoje tá mais fácil de você olhar o time do Palmeiras e ver onde o Arias vai jogar? O Abel Fácil. disse que não. Maurício, né? Maurício. Nesse time, né? Maurício.
Mas e aí? É onde o Arias joga melhor ou ele vai ter que mudar mais Cara, alguém? ele nesse joga time? em todas. Ele joga em todas. Eu Mas gosto bem, dele todas. jogando pela Bem ponta todas, direita. Precisa bem saber todas. Pela jogar direita, bem. pela esquerda, centralizado. Cara, ele joga muito pela seleção colombiana e lá ele é um meia pela esquerda. O Richard Rios é o meia pela direita. Eles jogam com o Lerma, Richard Rios pela direita, Arias pela esquerda e o Rames Rodrigues na ponta do losango. E 2 atacantes lá na frente. Ele se adapta bem em todos. Eu acho que ele vai entrar no lugar do Maurício centralizado. Eu tenho minhas dúvidas, muitas dúvidas ainda em relação à escalação do John Arias, né? E até por isso que eu acabei de dizer. Eu acho que tem determinados jogos que o Palmeiras vai acabar jogando com Evangelista, Marlon Freitas e Andréas Pereira. Eu acho que não é impossível o Palmeiras entrar com esses 3 jogadores não no meio. E aí você tira mais um da frente, né? Mas, claro, o importante é você ter agora essa possibilidade com o John Arias. O Alan joga muita bola. O Alan é um cara que é difícil você tirar do time. E o Andréas Pereira, eu insisto, quanto mais perto do gol, mais ele joga. Mas não tem lugar agora pra Então, ele perto do gol. Ele terminou o jogo ontem com o atacante, mas... Eu insistiria numa escalação em que o Andréas Pereira ficasse mais perto do gol, cara. Mas então você tiraria quem? Desculpa. Nesse caso o Maurício, né? E Mesmo assim, você não vai conseguir encaixar.